Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que organização não é sobre ter dias perfeitos. Na verdade, é sobre tirar o peso um pouco dos nossos ombros e aliviar a nossa mente que está sempre cheia de informações e de atividades para fazer. Então, se você sente que está sempre se perdendo nessa questão da organização e que o tempo está te escapando, sabe? Que está difícil organizar tudo sem se perder no caminho, esse vídeo é para você. Pega teu café e vamos conversar sobre organização. Se você chegou no canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samid, eu sou casada, dona de casa e mãe de 2 pequenos. Eu queria dar uma leve introdução para vocês de como essa questão da organização entrou na minha vida. Eu não tinha contato com isso na época da escola, eu simplesmente ia vivendo as coisas e fazendo do jeito que dava, mas quando eu fiz 18 anos eu saí da casa dos meus pais, vim morar na casa da minha tia para fazer cursinho pré-vestibular aqui em São Paulo. E aí eu tive meu primeiro contato com ter uma agenda, aquelas pequenininhas de papelaria, assim, uma qualquer, e organizar os meus estudos com as datas dos vestibulares, época de fazer pagamento, os simulados, as coisas que eu tinha que entregar, estudar, ler. Esse foi o meu primeiro contato. No ano seguinte, quando eu fiz 19 anos, eu comecei a morar sozinha. Então aí eu realmente sentia que precisava me organizar, porque eu tinha contas para pagar, eu tinha dias para fazer mercado, dias para fazer coisas que a gente vai tendo que fazer descobrindo, né, morando sozinha. E aí era só eu, né, porque meu pai e minha mãe já não pagavam mais as minhas contas. Então eu trabalhava, período integral, e à noite ia para a faculdade. Então eu me organizava morando sozinha, pagando minhas contas, as coisas do trabalho e as coisas da faculdade também. E hoje em dia a minha organização ela já é totalmente diferente dessas duas épocas, né? Porque a minha organização hoje envolve muito mais os cuidados com a casa, com os filhos, com o marido, os meus compromissos são bem diferentes do que eram naquela época. Mas sem dúvidas o contato que eu tive com aquilo, ver como funciona e como é bom as coisas estarem organizadas e planejadas, fez toda a diferença na minha vida hoje. Eu acredito que a organização seja importante para todo mundo, porque se você vai começar uma dieta, você precisa se organizar. Se você vai viajar, você precisa se organizar. Se você trabalha fora ou home office, se você tem coisas da faculdade, escola, qualquer que seja a área da sua vida, você vai precisar de uma mínima organização. E aí eu resolvi trazer para vocês esse assunto aqui no canal, porque é uma coisa que eu amo conversar. Amo ver como as pessoas estão se organizando, quais aplicativos estão usando, qual forma, qual ferramenta, tudo. Então eu acho que vai ser um vídeo bem legal. Eu separei aqui um mini, na verdade ficou enorme, roteiro, para tentar não me perder e não falar demais sobre esse assunto, porque senão eu poderia ficar facilmente falando 1 hora só sobre organização. Bom, eu gostaria de começar falando das ferramentas que eu uso. Lá em 2017, quando eu ainda morava sozinha, eu conheci, através de uma amiga do trabalho, o Planner. Isso pra mim foi um boom, assim, sabe? Foi um mundo de emoções, porque eu sou fanática por papelaria. Adoro tudo, post-it, marca-texto, canetinha, tudo assim, essas coisas de papéis. E quando eu descobri o Planner, que é uma agenda um pouco mais evoluída, vamos dizer assim, eu me encantei. E de lá pra cá, todos os anos, eu uso o Planner. Essa é a minha ferramenta principal. E esse daqui, olha como ele é fofo. É o meu planner atual, 2025, tem as minhas iniciais aqui. Ele é da loja Vipapier ou Vipapier. Eu não sei exatamente como se pronuncia, mas como que é minhas anotações no planner? Aqui eu gosto de fazer uma anotação estilo cascata, sabe? Então assim, eu pego o começo do mês e vejo os meus compromissos mensais. Então, se eu tenho aniversários, viagens, pediatra das crianças, médico, qualquer coisa, eu anoto no meu cronograma mensal, que fica no comecinho do mês, né? Em seguida, eu vou para minha semana. Então, no domingo ou na segunda-feira de manhã, eu gosto de anotar as minhas tarefas, né, da semana. Então, segunda a domingo, o que eu tenho para fazer essa semana? Eu anoto no planner as tarefas mais básicas, vamos dizer assim. E principalmente tarefas em que eu não tenho compromisso com o horário, tá? Eu já explico isso em seguida. E depois eu gosto também de fazer uma anotação meio diária, por isso que é um efeito cascata. Vem do mês, semana e dia. Eu sei que isso parece um pouco demais, mas eu acredito que esses 5, 10 minutinhos que a gente perde no dia pra parar à noite, dar uma olhada no planner, o que a gente tem para fazer amanhã, acrescentar alguma tarefa ou tirar alguma tarefa,
alivia muito da gente no outro dia não ter que ficar pensando nisso e tentando organizar de novo, às vezes atrasando, às vezes até algum compromisso. Além do planner, eu utilizo o Google Agenda, que é uma ferramenta digital que eu me rendi faz uns 2 ou 3 anos que eu utilizo, e eu gosto do Google Agenda porque eu consigo colocar os meus compromissos com horário. O planner, que eu sou completamente apaixonada, eu não consigo levar ele para todo lugar. Ainda mais que eu tenho 2 filhos, eu já tenho que levar as coisas das crianças. Imagina se eu ficar andando com esse planner para tudo quanto é lugar. Então, eu sempre deixo ele aberto aqui na minha mesa de casa mesmo, que eu consigo ficar vendo as tarefas do meu dia. Mas, quando eu tô na rua, por exemplo, hoje eu fui levar os meus filhos no pediatra, quando eu fui marcar a próxima pediatra, eu tô com o celular na mão, já vejo aqui no Google Agenda, vou deixar aqui pra vocês também como que fica o meu. Eu tenho uma agenda pra Catarina, uma agenda pro Joaquim, uma agenda pra mim, e não tem pro meu marido, mas deveria ter também. E aí, aqui no Google Agenda, eu consigo colocar os meus compromissos com horário. Aí eu já consigo ver, minha pediatra falou pra marcar pro dia 28. Putz, dia 28 eu não consigo, porque eu tenho outro compromisso. E assim é muito mais fácil. Outra ferramenta que eu utilizo para me organizar, eu vou deixar também aqui rolando aqui para vocês, ou na tela total, ou aqui do meu lado, é um cronograma de limpeza. Bom, eu sou dona de casa, então as coisas que eu tenho que fazer aqui em casa no dia a dia são manutenções da minha casa todos os dias para não acumular. Eu tenho ajuda, um anjo que me ajuda uma vez por semana aqui em casa, mas eu tenho que deixar a casa o mais em ordem possível para que a gente consiga viver na ordem, né? Então, eu tenho um cronograma que eu deixo ele na minha geladeira, onde eu consigo toda segunda, terça, quarta, quinta ver exatamente o que eu tenho que fazer. A gente que é dona de casa tem um pouco mais de flexibilidade. Depende também de como estão as crianças, né? Essa semana passamos por uma semana com os 2 doentes, então é claro que a minha rotina mudou um pouco, não é uma rigidez o cronograma. Mas funciona muito, eu já estou usando aquele cronograma na porta da geladeira faz 2 meses e pra mim tem, não sei se é a fase que eu tô da minha vida, mas tem sido o melhor cronograma que eu já bolei, né, ali no Canva mesmo. Uma amiga me mandou o template e eu só editei com as tarefas que eu tenho pra fazer e tem sido a melhor organização, o melhor jeito que eu já fiz a minha manutenção de casa. Então tem funcionado muito bem isso aqui. Outra coisa que eu gosto muito de me organizar é os lembretes do iPhone. Os lembretes eu uso para me lembrar dos meus pagamentos. Então eu peguei todas as contas que a gente tem em casa, todos os boletos, todas as datas, coloquei como recorrente, né, como mensal, e todos os meses o lembrete me avisa, tá na hora de pagar Enel, tá na hora de pagar a internet. E aí, o que eu acho legal dos lembretes é que eles ficam aqui, né, na tela do iPhone. E aí, eu não tiro ele da tela enquanto não fizer o pagamento. Então, se o lembrete tá aqui, é porque eu ainda não paguei. Então, assim, o que eu uso hoje em dia para me organizar é planner físico para as tarefas do dia a dia e para os compromissos, Google Agenda para os meus compromissos com horário marcado, Alexa no dia a dia, que tá aqui, não precisa. Alexa, para. Parou. E o lembretes para fazer as anotações dos pagamentos. Por que eu não anoto os pagamentos no planner? Às vezes eu até anoto um ou outro, mas se eu for viajar, por exemplo, eu vou passar uma semana fora, eu não levo o planner. E aí, que tem 2 pagamentos para eu fazer nesse tempo, eu tô sempre com o celular vai sempre me lembrar. Mas eu sei também que tem gente que gosta de se organizar por listinhas. Eu fazia muito, eu tinha vários bloquinhos. Na época que eu trabalhava fora de casa, eu pegava no começo do dia e anotava tudo que eu tinha pra fazer do trabalho, várias coisas. E pegava aquela listinha e deixava assim bem na frente, tipo, do computador. E quando eu tinha uma coisa muito importante, nossa, ligar pra tal pessoa, preciso entregar esse contrato, eu colocava no post-it e pregava no computador, post-it, porque eu tava olhando sempre pro computador, eu ia ver o post-it. Então tem pessoas também que gostam de usar quadros, né? Às vezes um quadro de tarefas, um quadrinho de imã que dá para pôr na geladeira também, onde você consegue colocar as tarefas do seu dia, todos os dias de manhã ou à noite. Então aí, minha dica de organização é: quais são as áreas que você tem que organizar? Tenho 5 áreas na minha vida para organizar. Tá, e qual é a sua realidade hoje em dia?
quanto tempo você pode delegar para cada área, onde você tem que estar em cada momento, né? Porque não adianta nada você querer organizar 50 milhões de atividades caberem em 24 horas. Então, assim, separa as áreas da tua vida, né? Tenha clareza de quais são as áreas que precisam ser organizadas e a partir disso tenha consciência da tua realidade. Não dá para fazer tudo, ninguém consegue fazer tudo e a organização vai aliviar muito a tua cabeça para que você tenha tranquilidade no dia a dia. Poxa, eu sei que eu tenho que fazer tal coisa amanhã, porque já tá anotado, sabe? Eu me programei para fazer aquilo e não ser atropelada pelo dia. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Parece que tá numa roda de rato, sabe? Tá sempre fazendo a mesma coisa, mas também não tá fazendo nada. Eu sempre brinco que a vida é um eterno equilibrar de pratinhos. E a gente precisa amadurecer para entender que a gente não vai dar conta de tudo o tempo todo. Então, quais são hoje em dia as prioridades na minha vida? Talvez hoje em dia tu não tenha tempo para treinar, para ir numa academia fora de casa. Mas será que você consegue ir em casa? Não, Sandra, eu realmente não consigo. Tudo bem, nessa fase da tua vida tu não vai conseguir, mas daqui a pouco pode ser que você consiga encaixar. É muito importante a gente ter clareza, né, nas nossas obrigações, nos nossos deveres e quais são as nossas prioridades. E lembrando que nem tudo é prioridade. Nem tudo é prioridade. Tem coisa que a gente tem que deixar passar, tem pratinho que vai cair no chão, e em outra fase da vida a gente vai lá, pega o pratinho e vai cair outro, e assim a gente vai, equilibrando. Agora eu separei algumas dicas que podem te dar uma inspiração para você implementar aí na sua rotina. E a primeira dica é definir 3 prioridades no dia. 3 prioridades. Se você entregar essas 3 prioridades, você já pode fazer aquele check e terminar o dia feliz. As outras atividades são lucro, sabe? É tipo assim, nossa, eu consegui fazer a mais. Mas se você não fizer, você também pode jogar para o outro dia e tá tudo certo. A segunda dica é separar a sua organização por blocos. Isso não se encaixa na rotina de todo mundo, dependendo se você trabalhar fora, tem coisas que você tem que cumprir, mas você também pode montar um bloco de trabalho e um bloco quando chega em casa, né? Então você pode montar manhã, tarde e noite. De manhã eu cuido das coisas de casa, à tarde eu trabalho meio período e à noite é meu momento com o marido e com os filhos. Isso aqui é só um exemplo, né? Se você se organiza para concurso, para o trabalho, faculdade, você também pode tentar organizar por blocos. Uma outra dica de organização é, se você é uma pessoa visual, ter um quadro espalhado em algum lugar da casa, seja no seu escritório ou até mesmo aqueles planners que são com visão mensal, que você pode colocar em cima da mesa no seu trabalho, pode te ajudar muito, ao invés de, às vezes, um planner físico que fica mais fechado. Então, talvez um quadro você consiga passar durante o dia, né? Se você estiver em casa ou até no trabalho, você consiga visualizar e ficar se lembrando das tarefas, né? Eu vejo que nessa questão de organização, um problema muitas vezes que eu já vi muita gente reclamando é que se organiza tudo bonitinho, isso também já foi um problema muito grande meu, e depois nunca mais vai ver aquela organização, né? Você se organizou no domingo e você só vai abrir o planner na quinta-feira. Então, uma dica que eu peguei no Instagram e eu fiz isso daqui durante um tempo aqui em casa é colocar o alarme do celular com os momentos certos do dia para que eu veja o planner. Uma coisa rápida, é uma passadinha, sabe? O que eu fazia? Eu colocava às 7h30 da manhã, acho que 1h da tarde e 8h da noite. Então, 7h30 da manhã, eu já via o que eu tinha anotado pro dia, né? Ah, não, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que ligar pra fulano, tá, beleza. No meio da tarde, eu vinha de novo ver e falava assim, eu não fiz isso. Isso daqui vai ter que ficar para amanhã. Isso aqui eu vou fazer agora, ligar para alguém. E à noite, eu conseguia remanejar algumas atividades que talvez eu não conseguia fazer naquele dia pro dia depois, né? Pro dia posterior. Isso funcionou muito de colocar o alarme até que você pega um ritmo e você consegue simplesmente ver o planner e lembrar dele a qualquer momento do dia. Outra dica é fazer uma ronda noturna, tá? O que é essa ronda noturna? Essa foi uma dica da Andrea Bizelli, para quem não conhece ela no Instagram, depois vocês vão lá dar uma olhada. Ela tem um conteúdo muito bom sobre organização. E o que é a ronda noturna? Você tirar 10 a 15 minutos no final do dia para fazer uma ronda uma ronda nos cômodos da casa com
fazendo uma organização simples em cada cômodo. Então, por exemplo, você vai ali, passa aqui na sala, tira os brinquedos das crianças, guarda o tapete, se as crianças não tiverem guardado, né? Tira as coisas que estão aqui em cima da mesa, fora do lugar, tudo. Na cozinha, lava a louça da cozinha, se não for lavar, pelo menos organiza ali na pia para não ficar tudo bagunçado, espalhado. O que eu posso fazer no quarto? Pegar as roupas que vou lavar amanhã, já deixo ali fora na lavanderia, enfim, é realmente passar pelos cômodos fazendo uma ronda para tentar deixar os cômodos mais organizados. Gente, no final do dia, não sei a casa de vocês aí, mas aqui como eu tenho 2 filhos, a casa parece que tá de cabeça para baixo. E eu sempre tento com que a Catarina, que é a mais velha, né, ela guarde todos os brinquedos antes de dormir, mas tem um copo espalhado, tem lencinho em cima da rack, tem fralda em algum lugar que não usou, tem lápis dela, por exemplo, agora tem um lápis dela aqui em cima da mesa. Então, essa ronda noturna é exatamente para isso, para fazer uma limpeza mínima, na verdade, uma organização mínima, para no outro dia a casa acordar mais organizada. Agora, uma última dica de mãe para mãe, se você do outro lado é mãe, tenha rotina com os seus filhos. Tenham rotina e não tenham medo da rotina, tá? Eu vejo muita gente falando, eu não queria ter rotina porque eu não quero que meu filho estranhe quando a gente sair de casa, não sei o quê. Muito pelo contrário. A rotina, ela não nos faz refém, né? A gente não é escravo da rotina. Se precisar sair, a gente se adapta, mas ter rotina, seguir todos os dias um certo padrão com as crianças é muito bom para eles, porque criança não entende de horário. Minha filha não sabe que ela dorme 7h30 da noite, mas ela sabe que depois do jantar ela vai comer uma fruta, ela vai tomar banho e ela vai dormir. Ela entende a sequência. E ter essa rotina é o que me possibilita estar gravando aqui para vocês, por exemplo, porque eles estão na soneca, é o que me possibilita ter tempo com meu marido à noite, poder fazer o meu bordado, que eu gosto bastante, poder assistir uma série, poder ter um tempo para mim. Eu tenho porque os meus filhos têm rotina, né? Isso vai facilitar a vida deles, porque traz uma previsibilidade, uma segurança de fazer sempre a mesma coisa, e vai facilitar a tua vida, porque você vai ter mais tempo para você mesma e pro teu marido, pra tua casa, com suas coisas. Bom, já que eu tô falando de crianças, o que fazer quando a rotina desanda, quando acontecem imprevistos na organização, coisas que você, assim, não quer lidar, mas acontece? Vamos começar lembrando que imprevistos acontecem na vida de todo mundo sempre, né? É imprevisto, né? É imprevisível. Algumas coisas a gente até pode contar que elas podem acontecer, né? Você pode saber que num dia de chuva você vai poder chegar um pouco mais atrasada no trabalho, mas tem dias que os imprevistos eles simplesmente surgem. E como que eu faço aqui em casa? No meu caso, que sou mãe e dona de casa, os meus imprevistos são quando as crianças não conseguem fazer boas sonecas. Por exemplo, se eu estiver gravando aqui pra vocês agora e uma delas acordar, eu não vou conseguir continuar gravando, porque eu não vou conseguir manter o silêncio aqui em casa. E a primeira coisa que quando surgem esses imprevistos, eu fico um pouco frustrada, sabe? Eu fico meio, ai meu Deus do céu, eu tava indo tão bem, eu queria tanto fazer tal coisa, eu tava terminando de lavar, eu tava terminando de limpar, tava terminando de gravar uma coisa e a criança acordou mais cedo da soneca. Outro imprevisto que pode acontecer também é a criança ficar doente, né? Meus filhos ficaram doentes semana passada, graças a Deus eu pude ficar em casa cuidando deles, mas isso pode acontecer. Minha primeira reação é me frustrar e dar uma reclamada. E depois, em seguida, já cai minha ficha, eu falo, é isso mesmo, fazer o quê? Bola pra frente, tem que continuar o dia e é isso. Eu acredito muito que o segundo filho, ele me deixou mais flexível, sabe? Quando eu tinha só a minha filha mais velha, eu era um pouquinho mais engessada, mas não, isso tem que ser assim, tem que ser assado. E aí, com o meu segundo filho, eu fiquei um pouco mais flexível com a rotina e também com essa questão dessa frustração, porque são 2 crianças e eles são só crianças, não são robôs onde eu programo eles para dormir de tal horário a tal horário. Tem dia que vão acordar mais cedo, tem dia que vão acordar mais tarde e eu estou sempre aqui para recebê-los. Nesses dias em que os imprevistos aparecem, eu gosto muito de ativar um modo sobrevivência. É claro que se um deles acorda um pouco mais cedo da soneca, às vezes não vai atrapalhar as minhas tarefas do dia a dia, né?
Mas se uma criança fica doente, se um deles está mais manhoso, querendo mais colo ou qualquer coisa do tipo, vai exigir mais a minha atenção com eles e vai me atrasar as coisas de casa. E aí eu ativo esse modo sobrevivência, sabe? É como se fosse uma rotina mínima. O que eu preciso fazer nessa casa para ela estar minimamente habitável? Talvez eu não vou conseguir lavar a louça 2, 3 vezes por dia. Não vou ter tempo para isso. Mas eu consigo juntar todas no final do dia e tentar lavar quando eles forem dormir. Encarar os imprevistos como coisas que acontecem na vida de todo mundo e amanhã você tem um novo dia para recomeçar e para fazer melhor do que não deu para fazer hoje, né? Para entregar o que não conseguiu entregar hoje. Eu não sei, eu acho que talvez um pouco por essa era dos coaches que vieram muito forte com essa ideia de produtividade, entregar resultado e pá, a gente acha que tem que estar sempre sendo produtiva e não dá pra ficar alguma coisa sem fazer, sabe? Quando na verdade não é assim. A gente não é robô também e não é todos os dias que a gente está entregando o nosso melhor. Então eu acredito muito nessa rotina mínima. E o resto, tipo assim, se isso daqui não for prioridade, se isso daqui eu puder deixar pra amanhã, eu vou deixar pra amanhã e tá tudo certo. Amanhã vai ser um outro dia, amanhã eu vou conseguir fazer isso daqui que eu me propus e tá tudo bem. É muito importante a gente não ter uma rigidez nessa questão da organização, porque seja lá qual for o teu estilo de vida aí, se você é mãe ou não, casada ou não, se você tem muitos filhos ou poucos, tudo influencia e tudo exige uma flexibilidade. Porque, como a gente já falou, não somos robôs, a gente não segue todo dia fazendo a mesma coisa como se fosse tudo no automático. Tem dia que vai, tem dia que não vai e tá tudo bem. O importante é que a gente consiga fazer o que estiver no nosso alcance e o que não estiver, a gente joga pro outro dia e tá tudo certo. Recapitulando alguns pontos nesse nosso bate-papo sobre organização, é muito importante que a tua organização seja individual, porque só você tem a sua rotina, só você tem a sua rotina, os seus afazeres. É muito importante que ela seja real, né? O que você como ser humano pode fazer. Tem coisas que você não vai conseguir fazer porque a gente não dá conta de tudo, não tem pra onde fugir. E que não tenha nenhuma rigidez, porque você vai se frustrar, não tem como. Se você for seguir uma coisa assim de forma inflexível, vai dar ruim, né? Vai ficar pesado, você vai achar que é demais e que não vai dar conta disso, aí vai se frustrar porque não tá conseguindo fazer os checks, né? Fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Oh, meu Deus, não fiz nada, então não fui produtiva. Quando na verdade, às vezes você entregou as principais atividades do dia. E às vezes também o nosso mínimo é o que a gente consegue entregar no dia, sabe? Segunda coisa, escolha a melhor ferramenta para você. Se for planner, Google Calendário, checklist, listinhas, post-it, quadro de visualização, qualquer coisa. E lembre-se também que a organização ela é sempre adaptável. Isso não quer dizer que daqui até o final do ano eu vou estar com essa mesma organização. Se alguma coisa mudar na minha vida, pode ser que eu precise adaptar. Talvez agora o planner não sirva, talvez agora o Google não seja meu melhor amigo, e a gente vai adaptando isso e tá tudo bem. É uma coisa bem maleável. O importante é que a organização nos sirva, né? E não que a gente fique refém dela. E não se esqueçam que nessa vida a gente sempre tem que dançar conforme a música. Tem coisas que vão mudar muito rápido e tem coisas que nós vamos passar uma certa fase da vida de forma estática, né? Essa situação aqui tá parada. E é assim, né? Imprevistos acontecem, coisas mudam muito rápido, às vezes acontecem coisas na vida de outras pessoas ao nosso redor que envolvem a nossa vida também. A gente tem que estar preparada para esses imprevistos. Mas eu garanto para vocês que ter o seu dia a dia, a sua organização minimamente planejada vai facilitar muito a tua vida no geral, para que você tenha um dia mais tranquilo. Se você gostou desse bate-papo ou alguma dessas dicas aqui te ajudou, me conta qual você vai implementar na tua rotina, ou também se você tem alguma dica especial sobre organização que eu não compartilhei por aqui, eu quero muito saber de vocês. E tchau! Até o próximo vídeo!